Olá. O Congresso Nacional aprovou a medida provisória que prorroga o prazo para os municípios elaborarem seus planos de mobilidade urbana. O relator da matéria, deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, explica para a gente o que muda e como os municípios devem atuar a partir de agora. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, em gravação especial pela internet. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, obrigado pelo convite, é uma honra. Fundamentalmente, prorroga o prazo para que os municípios brasileiros com população acima de 20 mil habitantes apresentem o Plano Municipal de Mobilidade, o que é condição para recebimento de recursos do governo federal, em especial na área de infraestrutura para a mobilidade urbana, e inclusive para recebimento das chamadas emendas parlamentares. O prazo inicial era até 2015, ele já foi prorrogado 5 vezes. E boa parte dos municípios, principalmente a grande maioria de municípios com população inferior a 250 mil habitantes, não apresentaram esses planos. E, a partir daí, acabou sendo uma justificativa até para que repasses de recursos ou novos convênios fossem realizados. Então, agora são 2 prazos. O primeiro, para os municípios com população acima de 250 mil habitantes, o prazo é abril de 2022. E para os municípios com população de 20 mil habitantes até 250 mil habitantes, é um prazo maior, até abril de 2023. Agora, deputado, o senhor falou que esse prazo já vem sendo prorrogado desde 2015. Por que os municípios têm apresentado tanta dificuldade em cumprir esses prazos e apresentar esse Plano Nacional de Mobilidade Urbana, Plano Municipal de Mobilidade? Muitos não têm equipe, são municípios pequenos, com baixo orçamento, e não têm recurso para contratar um assessoramento para a realização desses planos. Isso já se viu com o prazo para os planos diretores estabelecidos no Estatuto das Cidades e se viu também na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que é fundamental? Cada vez mais as cidades têm protagonismo na questão do sistema viário e na questão de transporte, principalmente cidades médias e grandes aglomerações. Mas o novo é que cada vez mais no mundo, e o Brasil não pode ser diferente, os governos centrais passam a ter um papel muito importante nesse processo. Exemplo, não existe grande cidade no mundo hoje que faça um sistema de infraestrutura de mobilidade, como ônibus, metrô ou modais novos, sem aporte de financiamento ou recurso central, e não há nenhuma cidade grande que a tarifa não tenha algum tipo de subsídio por parte dos governos centrais. Cada vez mais isso é um fator decisivo em termos ambientais, em termos de qualidade de vida, em termos de tempo de deslocamento, o que influencia muito na produtividade. Portanto, é necessário que haja esta ação articulada e este prazo. E esta exigência é para se tentar estabelecer um mínimo de sintonia. Evidente que cada cidade, cada região pode ter características, tem características diferentes e pode ter modelos também de novos modais diferentes. Eu citei no relatório um exemplo que está acontecendo agora com a tragédia do coronavírus. Cidades como Milão tiveram uma redução brutal de circulação de veículos, redução de emissão de CO2, redução de acidentes, e estão aproveitando esse momento para reduzir as vias, dando prioridade para faixas exclusivas de ônibus, para novos modais como ciclovias e aumentando as calçadas em respeito à acessibilidade dos pedestres e pessoas com deficiência. Então, também é o momento de repensar esse modelo que ficou muito refém do sistema só de ônibus. Algumas poucas cidades dispõem de metrô, mas ainda assim insuficiente para atender uma demanda que é cada vez maior, a um passivo que se acumula e precisa de financiamento. Agora, deputado, nessa questão de grandes cidades, como o senhor citou Milão, e teríamos aqui as capitais, a gente já tem esses planos? Existe essa sintonia, pelo menos nessas grandes cidades que têm regiões metropolitanas grandes e uma relação mais facilitada com governos estaduais e federal? Você tocou 2 questões que ainda levam choque no Brasil. A primeira, esta boa relação com governos estaduais e federal.
Isso, infelizmente, ainda é um fator de tratamento diferenciado. Por isso que o plano ele estabelece linhas que impedem que haja esta discricionariedade que gera, às vezes, uma perseguição. E segundo, a maior parte das grandes cidades já tem o plano de mobilidade. Por quê? Quando fizeram o plano diretor, é muito comum e já é natural hoje que dentro do plano diretor haja, entre outros capítulos, um dedicado ao plano de mobilidade. Por quê? Historicamente, é um tripé que fundamenta um planejamento urbano. É o sistema viário, transporte e a questão de zonamento. Então, não há como pensar em plano diretor sem pensar no plano de mobilidade. E por que tem que ter isso? Quando você pensa no investimento, como, por exemplo, o metrô, é um investimento de décadas, tanto para a implantação da infraestrutura, quanto para o modelo, quanto para a manutenção da operação do sistema. E não se faz mais isso se não tiver o aval ou algum tipo de financiamento por parte do governo federal. E até, às vezes, um financiamento internacional, né, deputado? Agora, deputado, a medida provisória teria sua última data hoje e ia perder a validade se não fosse votada pela Câmara e no Senado a tempo. No caso da sanção presidencial, conta esse prazo também? Existe uma previsão de ser sancionada ainda hoje ou pode ter um prazo maior? Sim, tanto que ficou um bom tempo. Ela veio da comissão mista com relatório, um relatório que abriu bastante, nós procuramos enxugar na Câmara, focando no objeto da medida provisória, e ontem ela foi aprovada por unanimidade no Senado. Então, a expectativa, até porque foi aprovada por unanimidade na Câmara e unanimidade do Estado, no Senado, atende os municípios, a Confederação Nacional dos Municípios, atende o Ministério que está à frente desse processo, a expectativa é que seja sancionada ainda hoje. Ok, deputado, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.